Boa tarde, pessoas da indústria da pecuária. Hoje nós vamos estudar as funções orgânicas oxigenadas. Como o nome já diz, as funções oxigenadas apresentam o elemento oxigênio na sua estrutura. Existe uma infinidade de compostos oxigenados. A gente vai estudar alguns, como os álcoois, fenóis, éteres, aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. Vamos aprender um pouco sobre a nomenclatura e sobre a estrutura desses compostos. A primeira função orgânica oxigenada e a mais simples delas são os álcools. O álcool é toda substância que apresenta um ou mais grupo hidroxila, esse OH, ligado a um átomo de carbono saturado, ou seja, hidroxila ligado a carbono que só faz ligações simples. Encontrei hidroxila ligada a um carbono que faz ligação simples com outro carbono, eu tenho a função álcool. A representação geral é uma ramificação, um grupamento alquila, derivado de hidrocarboneto, ligado à hidroxila. Temos aí alguns exemplos como metanol, etanol, propan-2-ol ou isopropanol e o ciclohexanol. Todos eles têm em comum a hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, achei a hidroxila ligada a um carbono saturado, eu tenho um álcool. A nomenclatura dos álcools é muito simples. Primeiro eu vou utilizar o prefixo, que se refere à quantidade de carbonos na cadeia principal. Segundo, eu vou utilizar o infixo, que indica a saturação da cadeia. E por último, eu vou utilizar o sufixo, que é a terminação do grupo funcional álcool. Todo álcool termina em -ol. Voltando, prefixo, quantidade de carbonos na cadeia principal. Infixo indica a saturação, se nessa cadeia principal só tem ligações simples, tem uma dupla ou tem uma tripla. E o sufixo identifica o grupo funcional álcool, representado pela letra ol. Para dar nomenclatura, primeiro eu vou identificar a maior cadeia carbônica com o átomo de carbono ligado à hidroxila. Essa maior cadeia carbônica a gente chama de cadeia principal. A cadeia principal é a maior cadeia de carbonos ligada ao grupo funcional. Alguns exemplos, um metil ligado à hidroxila. Então, o nome desse composto aqui, met, esse carbono só faz ligações simples, an, e a terminação de álcool, hidroxila, ol. O nome desse composto é metanol. Em seguida, a gente tem a cadeia principal formada por esses dois carbonos, então, et. Esses dois carbonos estão fazendo ligações simples, an, e a terminação de álcool da função álcool é ol. O nome desse composto é etanol. Em seguida, a gente tem uma cadeia fechada com 5 carbonos. Então, ciclo, pente, porque são 5 carbonos, e a terminação de álcool, já que tem hidroxila ligada a um carbono saturado, ciclopentanol. Toda cadeia fechada começa com ciclo, lembre-se. Quando há presença de ramificação, primeiro eu falo a posição da ramificação, o nome da ramificação, daí eu continuo com prefixo, infixo e sufixo. Para eu saber a posição da ramificação, eu preciso numerar a cadeia. Então vamos lá. O primeiro grupo aqui, a cadeia principal é a cadeia que tem a maior quantidade de carbonos. É essa daqui. Então vamos numerar 1, 2, 3. A gente vê aqui que no carbono 2 a gente tem um metil. Então 2-metil. Em seguida eu vou dizer a quantidade de carbonos, que é o meu prefixo, a quantidade de carbonos na cadeia principal. São 3 carbonos, então prop. Esses carbonos só estão fazendo ligações simples, an. Na posição 2 ainda, a gente tem uma hidroxila. Se na posição 2 a gente tem a hidroxila, 2-ol. O nome desse composto é 2-metil-propan-2-ol. No segundo composto, a gente vai primeiro identificar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem a maior quantidade de carbonos e está ligado ao grupo funcional. No nosso caso, a hidroxila. Vamos começar aqui, a extremidade mais próxima do nosso grupo funcional. A gente já identificou aqui o nosso grupo funcional e aqui a gente tem uma ramificação. Então, se essa cadeia é ramificada, eu vou ter que começar a nomenclatura dizendo a posição e o nome da ramificação. Vamos lá.
Então, primeiro, já identificamos a cadeia principal. Vamos numerar os carbonos dessa cadeia. Eu tenho a opção de numerar da extremidade A e da extremidade B. Eu vou numerar da extremidade A porque está mais próxima do grupo funcional. Se eu começar da A, o grupo funcional está no carbono 2. Enquanto se eu começasse a numerar da B, ele estaria no carbono 1, 2, 3, 4, carbono 4. Por isso eu começo a numerar da extremidade A. Depois que eu identifiquei a minha cadeia principal, identifiquei o meu grupo funcional, identifiquei minha ramificação, eu vou começar a dar nome ao meu composto. Primeiro passo, ramificação. 2 carbonos, et. Não é uma ramificação? Terminei il, etil. Então, na posição 3, eu tenho um etil. Vamos para a cadeia principal. Quantos carbonos há na cadeia principal? 5. Se tem 5 carbonos, pente. Nessa cadeia principal tem alguma insaturação? Não. Então, an. E o grupo funcional? Está no carbono 2. Então, eu digo que no carbono 2 eu tenho a hidroxila. O nome do meu composto é 3-etil-pentandoizol. O nosso terceiro composto começa identificando o grupo funcional. Onde é que está o grupo funcional? Está aqui. Identifiquei o grupo funcional. Então, vamos começar da extremidade mais próxima do grupo funcional. Essa extremidade, vou chamar de extremidade A, é a extremidade mais próxima do meu grupo funcional. Então, vamos seguir aqui para identificar a cadeia principal. Se eu continuar subindo, eu só pego um carbono. Se eu virar para a direita, eu vou pegar um carbono também. Se eu virar para a esquerda, eu vou pegar mais 4 carbonos. Então, minha cadeia principal aqui tem a maior quantidade de carbonos, eu viro para a esquerda. Agora vamos numerar os carbonos da cadeia principal. Eu vou escolher a extremidade A porque a extremidade A é a extremidade que está mais próxima do meu grupo funcional. Além do grupo funcional, existe aqui 2 ramificações. E essas 2 ramificações só tem um carbono cada, então eu já sei que é o metil. Então, como fica o nome desse composto? Primeiro radical. Esse radical aqui está na posição 3, no carbono 3, e esse também está no carbono 3. Então, eu coloco 3,3, porque são 2, de metil. Então, 3,3 de, porque são 2, metil. Agora, vamos para a cadeia principal. A cadeia principal tem quantos carbonos? 6, ex. Esses 6 carbonos só fazem ligações simples? Sim, an. E na posição 2, eu tenho um ol. Então, o nome desse composto é 3,3-dimetil-hexan-2-ol. O nosso quarto composto é um composto cíclico. Então, vamos dar nome. Identificamos primeiro o grupo funcional. O grupo funcional está aqui, a hidroxila. Agora, vamos numerar os carbonos. Primeiro carbono, carbono 1. Eu posso seguir no sentido horário ou no sentido anti-horário. Qual é o sentido que eu vou seguir? O que as ramificações fiquem com os menores números. Então, já identifiquei minha cadeia principal. Meu grupo funcional, o que tiver fora é ramificação. O nome dessa ramificação só tem um carbono, é metil. Então, o nome desse composto seria 3-metil-ciclobutano. Além dessa nomenclatura que a gente acabou de ver, a IUPAC também reconhece a nomenclatura de classe funcional, que é a mais comum que a gente vê no nosso dia a dia. Ela se dá da seguinte forma: eu coloco o termo álcool, o grupo substituinte menos o il e a terminação ílico. O metanol, no caso, ficaria álcool metílico. Vamos lá. Quantos carbonos tem no metanol? 1. 1 é met, então eu colocaria o termo álcool, met e a terminação ílico. A segunda, a gente tem quantos carbonos no etanol? 2. Então, álcool, 2 não é et a terminação ílico. É muito simples. A quantidade de carbono mais a terminação ílico. Característica dos álcoois. Devido à formação de ligação de hidrogênio, eles são compostos polares. Ou seja, quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, nitrogênio e oxigênio, eu tenho a famosa ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, e isso transforma o composto em polar. Comparado aos hidrocarbonetos, os álcools têm alta temperatura de ebulição.
E quando eu tenho o aumento da cadeia carbônica, eu tenho a diminuição da solubilidade do álcool em água e o aumento da temperatura de ebulição. Por que isso ocorre? Quando eu aumento a quantidade de carbonos da minha cadeia, eu tenho uma parte apolar, que é essa parte da cadeia carbônica, e tenho uma parte polar, que é a parte da hidroxila. Quando a quantidade de carbonos aumenta, o meu caráter apolar se sobressai sobre o caráter apolar, e isso transforma o composto em pouco solúvel em água. E também, quando aumenta a quantidade de carbonos, aumentando a temperatura de ebulição.